noite, sejam mais uma vez assim, bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que me tocou bastante, mas na verdade que vem me tocando bastante há algum tempo já, e que faz parte do meu trabalho, que é as fixações infantis, né? E por acaso essa semana foi uma semana muito intensa em termos desse assunto no meu consultório, no trato que eu tenho com as pessoas, e me deu realmente uma vontade muito grande de partilhar com vocês um pouco da minha percepção do assunto. É curioso notar que muitas das nossas fixações, ou seja, das nossas repetições, dos nossos empreendimentos incessantes, incansáveis, não é? Na vida, em torno de assuntos, de temas que nunca se resolvem, ou assuntos que se repetem, né? Vou colocar dessa forma, assuntos mais ou menos relacionados à nossa vida, por exemplo, amorosa, ou relacionados à nossa vida profissional, ou na relação com as pessoas de uma maneira geral. É muito interessante notar que por trás de muitas dessas repetições está uma memória, está algo parado no tempo. Está a dúvida, o conflito e a angústia de uma criança. Porque na verdade, a gente se esquece, tem mais que esquecer mesmo, dos sentimentos que nos tocaram um dia, né, que ficaram dentro de nós um dia. Porque o que acontece com a gente enquanto criança é que a gente é impotente em muitas circunstâncias que estão à nossa volta, não é? A gente é impotente em relação às circunstâncias à nossa volta, né? A gente, quanto mais precoce a nossa faixa etária, mais impotente a gente é. Principalmente em relação aos nossos pais, ao nosso meio ambiente, a maneira como as pessoas se relacionam, ou se tratam, ou nos tratam, ou vem a vida, ou a maneira como as pessoas querem que a gente se comporte, enfim. A gente, até uma certa fase, a gente apenas engole aquilo que enviam pra gente. Algumas coisas a gente não digere bem, ou seja, a gente não consegue perceber bem, entender bem, e é quase como se ficasse um ponto de interrogação aqui dentro. E esse ponto de interrogação vai virar uma obsessão. É quase como se uma criança ficasse com uma pergunta dentro dela que precisa ser respondida. E enquanto essa pergunta não tiver resposta, parece que nós, enquanto adulto, continuamos recriando situações onde a pergunta está. É interessante notar que a revivência de situações desagradáveis não é por si só uma necessidade para que a gente se cure. Não é que a gente tenha que repassar, reviver, não é? Ficar batendo, martelando em determinados assuntos. A questão aqui é outra. A questão aqui é o quão consciente a gente se torna dessas perguntas sem respostas, dessa obsessão por resolver problemas que numa idade precoce nós fomos incapazes de resolver, e a gente perceber falsas esperanças que a gente preservou como uma medida de autopreservação, é verdade, porque enquanto crianças a gente tem recursos limitados, é verdade. Mas quando a gente faz um zoom no tempo e percebe o hoje, o agora, o aqui, e nota claramente
certas dificuldades e certas situações que a gente não aguenta mais viver, mas a situação se repete, e ela se repete, e ela se repete, e insiste, né? Pela minha experiência, por detrás dessas situações estão essas fixações, essas compulsões, essas incompreensões da criança que tomou algumas decisões adaptadas para o que podia, para o que era possível, e depois dessas decisões tomadas, algo vai se sedimentando e vai crescendo junto com essa pessoa, e mais tarde ela só sabe realmente o que foi que ficou sedimentado através dos sintomas externos, ou seja, das situações que acontecem do lado de fora, e principalmente as situações repetitivas. Então o que eu queria partilhar com vocês aqui é que quando a gente consegue tocar no coração dessas experiências infantis, quando a gente consegue perceber exatamente qual foi a decisão que a gente tomou como medida máxima de segurança, mas que agora já não serve mais, e agora está criando um problema que parece que está sem solução para a gente, e esse problema está linkado, está fazendo um link direto com essa circunstância lá, né? Então, como é que a gente pode resolver isso? Então, na minha experiência, o que resolve isso é uma tomada de consciência profunda. Não é propriamente e somente até ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. É deixar que ele vá tocando o seu coração, é parar um pouco, meditar com ele, revê-lo, ouvir novamente as minhas palavras, por exemplo, e ouvindo, parando, percebendo. Às vezes a gente tem muito medo de sentir. Por quê? Porque a gente falsamente acredita, assim como uma criança, que alguma coisa muito ruim pode nos acontecer se a gente volta, se a gente abre a porta. Se a gente abre a porta aqui de dentro, é como se alguma coisa muito ruim pudesse vir a acontecer. Isso não é real. Isso é uma percepção desatualizada do tempo, no tempo, que fazia parte do contexto de uma criança, daquela criança lá, que tomou algumas decisões. O que é certo é que essas decisões criam um roteiro, quase como se fosse um filme. Esse filme vai sendo passado. A gente vai ficando meio angustiado, porque a gente vai vendo o filme sendo passado do lado de fora, e muitas vezes parece que a única coisa que nos resta é ter a esperança de que esse filme um dia vai parar de tocar, de passar. E conforme o tempo passa e o filme muda de cenário, às vezes até a cara dos atores muda um pouco, a roupa deles muda um pouco, mas quando a gente vê a essência do filme tá lá novamente, para muitos isso gera uma angústia, uma desesperança e um buraco muito grande. Mas para outros, isso gera realmente uma necessidade mais profunda de investigação. Esse é o convite que eu te faço. Investigue. Investigue, porque essas cenas projetadas do lado de fora, elas só vão parar quando você for fundo nessa investigação, não para sofrer em vão, mas para fazer esse link, fazer essa ponte, descobrir qual foi a decisão tomada como medida de sobrevivência. Se você descobrir essa decisão, se ela realmente ficar clara para você, você vai perceber que por trás dessa decisão, o filme que está sendo passado aqui está plenamente conectado. E a partir desse momento que você descobre que decisão foi essa, você então se torna capaz de refazer o roteiro desse filme. Ou até encerrar a apresentação da película. Mas essa tomada de consciência profunda, eu vou usar a palavra profunda, porque não é só uma questão de eu já imagino, já sei o que é. Não é eu já sei o que é.
não é eu imagino o que é, não é eu já li a respeito do que é, não é eu até acho que já tenho uma ideia do que é. Não. É tomar profundamente consciência dessa decisão e do motivo que gerou essa decisão. A partir desse momento, uma possibilidade de uma percepção correta, coerente, verdadeira, porque quase que com certeza essa decisão, essa conclusão foram todas equivocadas. Foram equivocadas mas foram o que foi possível, não é? Agora, com novos recursos e com o corpo adulto, e principalmente com muitas outras ferramentas à sua volta, com certeza você vai conseguir lidar com aquilo que você não conseguiu lidar naquele momento. E com essa disponibilidade, com essa coragem, entendeu? Com esse desejo profundo de empreender essa investigação interna, esse insight profundo acontece e aí você sai. Pode ser que a princípio a saída não seja uma saída rápida. Pode ser que você tome a consciência se aprofunde em você e leve um tempo até que essa tomada de consciência penetre camadas mais profundas de você e vá aos poucos reorganizando você aqui por dentro. E aos poucos você vai então percebendo que o filme vai apagando, desligando, aquela sequência, aquela repetição vai aos poucos esmorecendo, perdendo a força. Às vezes acontece que a repetição acontece com pontos diferentes, com situações ligeiramente diferentes, e repete novamente, já são novas circunstâncias que estão diferentes, e aí repete novamente, já são novas e outras, até que chega um momento que o cenário está todo montado, o filme começa a tocar, você tem a sensação de que vai acontecer de novo, mas aí de repente, quando você se dá conta, não aconteceu, acabou. Outro filme foi tocado na sua frente, e aí é um alívio, ufa, graças a Deus cheguei em casa. Então eu queria partilhar isso com você hoje, espero que tenha te ajudado como me ajudou.